Roberto Farias Tomás é o jovem de 19 anos que estava desaparecido no Pico Paraná e foi encontrado com vida depois de 5 dias de busca. O rapaz sem experiência foi levado por uma amiga. O caso chocou o Brasil e teve até jornalista que torceu para ter um desaparecimento por dia porque o Ibope aumentou. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então encontraram o cara, isso é bom, mas em que situação ele estava, o que que essa amiga fez, o que que é essa história de que tinha que ter um desaparecimento por dia, me explica melhor essa história porque tem muita informação. Sofia, eu falei, isso é caótico, esse caso é um dos mais caóticos que eu já vi. Hoje eu estou muito mais feliz porque eu comecei a acompanhar desde o desaparecimento do rapaz e eu estava muito preocupada. E eu vi que quando ele apareceu, ele não foi resgatado, tá, Sofia? Ele se autorresgatou. Ele andou cerca de 20 quilômetros e ele chegou em uma fazenda, né, em um local que era seguro, conseguiu pedir ajuda, realmente debilitado, mas tem algumas questões aí nessa história. Para começar, a jovem, eu tenho uma menina, estava falando numa entrevista hoje, que ela teve pensamentos intrusivos e que ela acreditava que não sabia bem como ele estaria, mas esperava que ele voltasse bem. O meu pensamento intrusivo, se eu fosse da família dessa menina, eu não vou nem comentar aqui, porque a gente não promove esse tipo de discurso. Mas é um pensamento intrusivo bem legal que eu pensei também, viu, Sofia? Porque é um negócio absurdo. O Roberto ele foi deixado para trás por essa amiga. O Pico do Paraná é um dos locais para os aventureiros mais experientes, já é um local de difícil acesso, já é um local de terreno íngreme, de certos perigos. E ele não tinha experiência. Ele foi convencido por essa amiga que se disse experiente, só que depois apareceram várias informações de que ela não é tão experiente assim, e não à toa ele deixou o amigo para trás, sendo que eles já tinham brigado ali no acampamento que eles ficaram. Ele passou mal porque ele bebeu uma água ali um pouco suja, e ele passou mal, e ainda assim, mesmo com todos esses problemas, eles resolveram continuar essa trilha que seria para ver o pôr do sol do dia 31 e o nascer do sol do dia 1º. 6 horas de trilha. Olha, aqui na Bahia a gente tem uma brincadeira, ó, se não tem a senha, não vá. Gente, se você não sabe brincar, você não desce pro play, você tem que ter uns cuidados. Mas eles fizeram esse processo, e eu, no caso do Roberto, se ele tem uma amiga ali, que se diz amiga, que diz que sabe fazer a trilha, que tá tudo certo, acho que ele confiou. Tudo bem, é a juventude, ele só tinha 19 anos, que bom que ele está bem. Vou te pedir, Sophie, para trazer a imagem do bombeiro que aponta, né, que ele estava bem, que ele foi encontrado nesse sítio, nessa fazenda, depois de andar bastante. Por favor, que a gente tem o estado de saúde dele. Ele também gravou outros vídeos, mas como está um pouquinho mais longo, o bombeiro ele resumiu melhor a história. Mas, de fato, o rapaz está bem. Isso é o principal ponto. Tenente Coronel Gabriel, comandante do GOST, localizando que o jovem Roberto foi localizado após 5 dias de busca. Ele, na verdade, chegou sozinho até a localidade de Cacatu, já em Antonina, que é a descida aqui do Pico Paraná. Caminhou mais de 20 quilômetros. Então, depois de 5 dias de busca, aí, mais de 100 bombeiros empenhados, cerca de 300 voluntários todos os dias. Trabalho bastante complexo. A gente estava expandindo essa área de busca, inclusive haviam equipes hoje subindo do litoral em direção ao Paraná pelo Cacatu, mas felizmente ele conseguiu ali superar as adversidades, descer as encostas, chegou lá. A gente ainda não acessou ele, né? A ambulância de Antonina está indo buscá-lo para levá-lo até o hospital, mas em princípio ele está bem, chegou sozinho lá. Então eu te agradeço, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná agradece o trabalho de todos os voluntários que nos apoiaram nessa missão e seguimos em frente aqui. Obrigado. Então, Sofia, a gente tem aí o rapaz que se salvou. Ele se auto-salvou, isso é muito bom. Isso também não traz demérito para os bombeiros do Paraná. Não é a intenção falar sobre isso. Foram levados drones, tiveram vários voluntários, como foi dito, né? Mais de 100 pessoas participaram das buscas. Alguns especialistas, inclusive, subiram no pico com uma amiga, né? Amiga, bem entre aspas, desse rapaz, para até o local em que ela teria deixado pela última vez, o último local em que ele foi visto, e tentaram fazer de fato de tudo para encontrar com vida, e ele não foi encontrado naquelas regiões.
A internet não perdoou essa amiga. Inclusive, tiveram várias denúncias aí de outras pessoas que ela teria promovido perseguições, que ela seria uma pessoa instável mentalmente e que essa moça ela poderia ter feito alguma coisa com o rapaz. Que bom que tudo foi boato e que nada disso se concretizou. E também que essa menina, né, essa jovem também está bem. Agora, ela deu uma entrevista que, se ela pudesse voltar ao tempo, ela voltaria. E essa entrevista foi bem interessante, Sofia. Vou te pedir para trazer a matéria do G1 só para a gente ouvir a versão dela, que foi uma versão, assim, mais uma vez, bem contraditória, mas que vale a pena a gente ler as aspas que ela diz. Na entrevista para a TV do Globo, afiliada da Globo, que é a RPC, a jovem, a Tayane Smith, de 19 anos, que acompanhava o amigo também de 19 anos, falou o seguinte, entre aspas: se eu não tivesse deixado ele, não tinha acontecido isso. Foi um grande aprendizado para eu nunca mais fazer isso. Eu quebrei a regra, eu sabia dessa regra de que vai junto e volta junto, mas quebrei ela. Eu fui irresponsável em relação a isso. Agora que encontraram ele, eu vou para casa, vou descansar. Vou dar graças a Deus que ele está vivo e depois vamos ter uma conversa pessoalmente. E aí, um pouco mais abaixo, só que eu vou te pedir para descer um pouquinho, que a imagem mostra aí o local em que ele estava e o local em que a trilha que foi feita, a foto, para a gente ter uma noção de que, de fato, foi um local realmente de difícil acesso, que era interessante que pessoas especializadas tivessem acompanhando, né, o grupo, que não aconteceu. Olha, gente, olha O essas Roberto, encostas, gente. Se o cara cai num negócio desse, já era. inexperiente, exatamente, Sofia. Ele está com vários machucados pelo corpo, escoriações. Ele não consegue enxergar muito bem porque ele perdeu os óculos, mas ele está bem. Isso já tem um relato, boletim médico. Ele está bem, um pouco mais magro, debilitado, mas ele realmente está bem. E aí um ponto, né? Essa moça, a Tayane, eu tive vários pensamentos intrusivos e eu acreditava que ele pudesse, inclusive, eu tive sonhos que ele poderia não estar vivo. Só que pior do que a Tayane ainda, Sofia, que deixou o amigo para trás, foi o jornalista do Balanço Geral aí do Paraná. Vamos ouvir o que ele falou? Porque ele queria que o Roberto, queria que tivesse um desaparecimento por dia, porque ele teve um pico de Ibope noticiando o caso do Roberto. Esse aí é o áudio do jornalista. E assim, no final a gente passou de novo eles, mesmo com a mesma história. Eu falei, então, acho que deu 4,3 até o momento que a gente estava junto, 4,3 a 3,3 de média para nós. Dia 2 de janeiro? Podia ter um desaparecido por dia. Eu preciso ir cagar primeiro, gente. Desculpa, fala assim. Eu tô segurando desde as 11h30. Deu dor de barriga esse pão. Esse áudio é do Guilherme Rivaroli, que é o apresentador do Balanço Geral Curitiba. Desculpa, Sofia, Curitiba não se ajuda, viu, Sofia? Sofia, o que é isso? Não vou falar nada para defender, não se ajuda mesmo. Sabe, o Rivaroli estava ali celebrando que, durante falar sobre o Roberto, no dia 2, né, que foi na sexta-feira, deu picos do Ibope de 4,3 e 3,3, que é uma média, estava acima da média para eles. Ele já voltou atrás, logicamente, depois de toda a repercussão desse áudio absurdo. Em aspas, né, o que ele falou hoje, ele disse: na minha vida não tem espaço para mentiras. Ele foi pego com a mão na massa, gente. Não tinha o que falar, né? Enfim, continuando. Antes de seguir o programa, eu preciso fazer um registro muito importante. Quero dizer de forma clara e direta, eu errei. Não é desculpa nem de longe. Tragédias envolvem dor real, famílias reais e jamais podem ser tratadas de forma leviana. Já entrei em contato com a família da vítima e pedi desculpas pessoalmente. Ok, errou, pediu desculpas, isso não quer dizer absolutamente nada, porque é um absurdo a pessoa festejar o desaparecimento de alguém para ganhar Ibope. Mas também é um absurdo você ir com um amigo, se deixar seu amigo para trás, sobretudo se um amigo que não tem experiência, estava passando mal. Tem muitos furos nessa história que devem ser resolvidos, mas o importante é que o Roberto está bem,
E a gente certamente vai falar sobre esse caso em algum outro momento aqui no plantão, porque tem muitas nuances, viu, Sofia? Tem muito ainda para a gente contar sobre isso. Mas o Roberto está bem, apareceu hoje. Eu acho que também o principal ponto que importa é isso. Pois é, Dai, pois é. É um caso aí que eu acho que tem que se estudar muito bem o que é essa amizade aí, né? Eu não sei se eu manteria uma amizade depois disso. Foram 5 dias com ele perdido, e nesses 5 dias muita gente até especulando se a amiga não teria matado o cara e abandonado o corpo no meio da trilha. Houve muita especulação nesse sentido. E apesar de que, obviamente, isso não se confirmou, eu consigo entender as pessoas, porque é uma história muito estranha de que ela abandonou o cara no meio do caminho e deixou ele sozinho. Tipo, gente, como assim? E ainda tem toda uma camada que a gente não vai explorar aqui hoje, mas eu acho que dava pra falar um pouquinho amanhã, Dai, sobre a questão da gordofobia envolvida nessa história também, né? Porque tem toda uma outra faceta dessa história aí, de como a amiga eh, falava sobre o peso dele como culpado por toda essa situação. Sim. Não, essa menina, a gente precisa lembrar que ela é totalmente despreparada. E aqui eu vou deixar um apelo para as pessoas que gostam de trilhas. Não é o meu caso, não gosto, mas não é por isso que eu estou falando mal. As pessoas precisam compreender que você precisa ir para esses lugares como especialistas, com segurança. Vocês podem encontrar várias trilhas, inclusive para iniciantes, por todo o Brasil. Tenham cuidado. É importante que até os especialistas podem ter dificuldades em algumas trilhas. Então, tenham cuidado nos locais que vocês vão e comecem aos poucos. Eu acho que é um principal ponto aí também a ser tratado quando a gente vai falar sobre qualquer esporte de aventura, qualquer esporte que tenha um maior risco, é ter um cuidado e comecem aos poucos. Vá começando numa trilha menor, uma trilha mais segura, até vocês chegarem nesses espaços que são um pouco mais perigosos. E selecionem bem suas amizades. Uhum. Gente, agora, enfim, a Dai disse tudo. Eu, ao contrário da Dai, eu gosto desse tipo de coisa. Mas, gente, vão com equipamento adequado, com pessoa certa. Não vai se meter no Pico Paraná se você é iniciante. Como a Dai falou, existem trilhas. Gente, tem trilha até pra velhinho, tem trilha pra pessoa com deficiência. Porque, sabe, vai com calma, vai aprendendo antes de querer se meter nesse tipo de lugar. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.